Que é um hospital de transição? Ampliar conhecimentos é muito bom, visto que muitas vezes precisamos de algo e nem sabemos que esse algo já existe. Nesse vídeo, você ficará sabendo, por exemplo, que existem hospitais de transição aqui no Brasil desde 2013. Bem, você saberá muito mais sobre eles. Vem comigo. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Sofia Golfeto. Hoje é dia 2 de setembro de 2024, uma segunda-feira, e eu vou explicar para vocês o que é um hospital de transição. Eu fiz uma pesquisa bastante ampla, inclusive nem tenho condições de trazer todas as informações aqui, porque senão esse vídeo não teria fim. Então, eu vou deixar todos os links aqui na descrição. Lembrando que nesta descrição também tem o link do ao vivo que eu fiz com o Hélio, o proprietário da Casa Geriátrica da Praia Grande, onde minha mãe ficou internada, tem meus links de afiliada, tem também meu e-mail para contato, então quem se interessar pode fazer suas pesquisas a partir desses links e colocando Hospital de Transição no Google, vocês vão encontrar muito mais informação. Claro que, além da minha pesquisa, eu também vou relatar em alguns momentos a minha experiência, porque eu passei cerca de 20 dias com a minha mãe, ano passado, entre julho e agosto, no Hospital de Transição Serpieiro, aqui na cidade de Santos, o primeiro hospital de transição do litoral do estado de São Paulo. Minha mãe foi a segunda paciente a ser internada lá. Claro que hoje, um ano depois, obviamente, muita coisa mudou lá, né? Porque o hospital tinha acabado de ser inaugurado, os serviços estavam sendo implantados, então, de acordo com o passar do tempo, eles estão hoje de uma forma bem diferente daquela forma que eu conheci. E justamente para falar com toda a propriedade, nós teremos amanhã o ao vivo com o CEO do Hospital Serpieiro, em Santos, o doutor Marcelo Noronha, que me recebeu assim de braços mais do que abertos, ele e toda a equipe que já estava no hospital, quando minha mãe foi transferida para lá, para poder trazer mais esclarecimentos para nós. Mas para a gente não ficar perdendo tempo amanhã na live dele explicando o que é um hospital de transição, como é que funciona e tal, eu já vou trazer esses conceitos para vocês, porque assim amanhã ele pode contar outras coisas para nós, para que vocês possam ter esse entendimento de uma forma mais ampla. E só quem já passou pela experiência de estar internado por longo período num hospital geral ou hospital agudo, ou ter tido um familiar internado dentro dessa condição, sabe o que significa passar longos períodos internados num hospital, especialmente com crianças, por exemplo, ou então com pessoas de mais idade, é realmente bastante complexo. Eu estive nesse processo durante 70 dias com minha mãe, sendo que em torno de 20 dias foi, então, lá no Hospital Serpieiro. E já vou aproveitar para pedir para você, se quiser, curtir esse vídeo, deixar seu comentário aqui, qualquer dúvida você pode deixar aí nos comentários ou me encaminhar um e-mail, e se você achar interessante, aproveita e compartilha esse vídeo para que outras pessoas tenham acesso a esse conhecimento também. E se não é inscrito, aproveita e se inscreve aqui no canal. Então, vamos lá. O que é um hospital de transição? Eu fiz perguntas e respostas, tá, pessoal? O Hospital de Transição ou Retaguarda é uma instituição de saúde que oferece cuidados interdisciplinares para dois tipos de pacientes: aqueles que precisam de reabilitação após uma doença ou lesão grave, e aqueles que requerem cuidados paliativos de fim de vida para controle de sintomas e condições adequadas para esse momento. Como uma pessoa pode ser admitida em um hospital de transição? Essa transferência tem início após alta hospitalar ou pós-UTI,
o que significa que o diagnóstico já está muito bem definido pela equipe do hospital geral, no qual a pessoa está internada, e é necessário a recomendação médica para tal transferência e internação. No caso, isso aconteceu com a minha mãe, a equipe médica da Prevent Senior que estava fazendo todo o acompanhamento da minha mãe, mais uma equipe de apoio que a Prevent Senior tem, de enfermeiro, psicólogo, enfim, estava fazendo uma avaliação, eu nem sabia disso, né? Eles fazem uma avaliação, vão acompanhando aquele paciente, e num determinado momento eles me chamaram lá no hospital, né, onde minha mãe estava internada, e conversaram comigo para a possibilidade desta transferência, me explicaram o que que é. Então, existe toda uma estrutura e toda uma conversa entre a equipe que está atendendo aquele paciente para informar, sugerir e fazer essa transferência. Então, não é um hospital que você chega lá e se interna, não, existe uma conduta para esta internação. E por que essa internação é indicada? Porque esses pacientes não necessitam mais permanecer em um hospital geral ou agudo, mas ainda requerem atenção especial e intensa de cuidados. Alas como centro cirúrgico, emergência, UTI, maternidade, pediatria, todo aquele complexo hospitalar que conhecemos, não são mais necessárias para este paciente. Ao mesmo tempo, a plena e adequada recuperação do paciente não pode ser tratada em ambiente doméstico. Então, não tem como a pessoa sair de toda aquela complexidade de atendimento e ir para casa, né? Ficando essa responsabilidade na mão dos familiares que não têm esse conhecimento, que não tem como fazer. Então, você sai do 80 e vai para o 8. E a maior parte das pessoas não tem condições de contratar o famoso atendimento doméstico ou home care, porque isso custa muito caro, e as pessoas não têm condições de pagar. Então, toda a responsabilidade de todo aquele cuidado que o paciente recebia, de repente, vai ter que ser aplicado em casa, e isso causa um transtorno geral para os familiares e até no próprio tratamento do paciente, na continuidade desse tratamento, coisa que eu também vou falar mais para frente. Bom, o mesmo ocorre para tratamentos paliativos de fim de vida, tá? Então, o hospital de transição também dá essa assistência. Pessoas que sofreram um AVC, fraturas decorrentes de qualquer tipo de acidente, que possuem algum tipo de doença crônica, enfim, pessoas que necessitam de reabilitação mais prolongada e que ainda assim necessitam de controles e monitoramentos, bem como de uma estrutura hospitalar, pois esses hospitais possuem sim condições de proporcionar atendimentos para urgências que os pacientes possam vir a ter. E no caso dessas urgências ultrapassarem o limite que o hospital de transição tem para atender, a pessoa normalmente é encaminhada com ambulância para o hospital de onde ela veio, o hospital geral, para que ela possa, então, ser atendida e, dependendo da situação, depois ela volta lá novamente, sem problema nenhum, tá? Com minha mãe aconteceu isso, ficou assim, se acontecer alguma coisa que ela precise de um atendimento mais complexo, ela volta para lá. Se bem que a minha mãe já tinha lucidamente optado por qualquer tratamento paliativo. Ela não queria mais ir para a UTI, porque ela passou por essa experiência durante 3 dias nessa internação, e ela não queria, tá? Então, nesses casos, quando o paciente informa lucidamente a equipe, então, tratamentos como internação na UTI, ou cirurgias, ou coisas assim, não são praticados. Esses são tratamentos paliativos também, tá? Por escolha do paciente. Como é formada a equipe dos hospitais de transição? Ela é composta por uma equipe multiprofissional interdisciplinar, como médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, terapeutas ocupacionais, psicólogos, fonoaudiólogos, assistentes sociais, enfim, uma gama de profissionais. Há uma interdependência entre todos esses profissionais, ou seja, um complementa o trabalho do outro, é uma união para trazer a recuperação do paciente de forma mais acelerada, bem diferente do que se esse paciente fosse para casa.
Importante lembrar que os demais profissionais que trabalham nos hospitais de transição, como equipe de segurança, de limpeza, de enfermagem, de nutrição, recepcionistas, todos que trabalham, até a equipe administrativa do hospital, são treinados para tratar, receber e conviver com os pacientes e os seus familiares dentro deste contexto. Lembrando que tudo isso é também para os casos de tratamento paliativos de fim de vida. Então, a maneira, né, da equipe de todo o hospital perceber e enxergar a situação é preparada para isso, para que todos se sintam muito bem, os familiares, sabe, a forma como eles agem conosco, não que no hospital geral não exista isso, mas como o objetivo é outro, né, é diferente. Ah, pessoal, só estando em um para entender o que eu estou falando aqui, mas acho que vocês estão entendendo. Como é a estrutura de um hospital de transição? Possui espaços planejados para atender às necessidades dos pacientes em um período previsto, seja ele de algumas semanas ou meses de internação, e, como já explicado, requer uma infraestrutura hospitalar de baixa complexidade. Os ambientes são mais acolhedores, os quartos têm uma infraestrutura mais parecida com quartos de hotel, mas possuem sim tubulações de oxigênio de alta pressão, por exemplo, como nos hospitais gerais. Possuem espaços ao ar livre, jardins, refeitórios agradáveis, onde, por vezes, os empregados, os médicos, pacientes e familiares estão juntos, podem fazer suas refeições juntas. Alguns têm isso, outros não. Na época em que eu estive internada no Ser Pinheiro, o refeitório era específico para a equipe que trabalhava lá, né? E a gente podia, como acompanhante, fazer a refeição lá em cima, no solário, ou dentro do quarto com o paciente. Hoje eu não sei como está isso, mas aqui, da minha experiência, né, como nutricionista, já trabalhei em ambiente hospitalar por muito tempo. Então, o que acontece? Muitas vezes, quando você junta a equipe do hospital com o familiar e o paciente, pode haver ali uma falha na comunicação, porque o paciente ou o familiar vai querer continuar conversando com a equipe a respeito do caso do seu familiar ali internado. E, na verdade, aquele horário da refeição é um horário para que as pessoas possam dar uma desanuviada na cabeça. Então, acaba não sendo legal. Por outro lado, existem alguns hospitais que entendem que isso faz parte, não é, do processo e, com certeza, provavelmente orientam os familiares e os pacientes que, no momento da refeição, é hora de jogar a conversa fora, é hora de se divertir, é hora de conversar coisas agradáveis, deixando para este atendimento do tratamento da pessoa ser feito lá dentro do quarto ou nos corredores, enfim. Então, todos trabalham em seus projetos para criar ambientes agradáveis, desvinculando o máximo possível de espaços com cara de hospital. E com relação aos familiares, há algum diferencial? Sim, os familiares são envolvidos no tratamento do paciente, são informados do que está acontecendo, são preparados também para ajudar o paciente na continuidade do tratamento em casa. Então, nesse período, além do paciente, quando voltar para casa, já estar numa condição muito melhor de recuperação, os familiares vão aprendendo, vão sendo orientados, vão recebendo toda uma estrutura mental, emocional, né, para poder dar continuidade na alta do paciente e ele voltar para sua casa. Toda a equipe multiprofissional abraça a família, em especial aqueles que estarão no convívio com o paciente após a alta. Existem alguns hospitais de transição que recebem, em horários pré-determinados, visitas de crianças e animais de estimação, já que tudo o que pode ser feito para a plena e rápida recuperação do paciente é primordial nesse contexto. E lá no Ser Pinheiro, eu creio que em outros também, apesar de que minha mãe acabou não desfrutando disso, existe aquele tratamento com animais, sabe, que leva cachorros lá, então, assim, isso ajuda bastante.
Como fazer para ter acesso a um hospital de transição? Como foi dito anteriormente, é necessário sair de uma internação com diagnóstico fechado e indicado pela equipe médica. Muitos convênios já têm a parceria com hospitais de transição, como é o caso da Prevent Senior, e aí você, visitando o site desses hospitais, muitos disponibilizam lá uma aba só mostrando lá todas os planos, né, de assistência médica que tem convênio com eles. Então, eu vou fazer aqui para vocês agora um resumo dos benefícios. Óbvio que não estão todos citados aqui, mas vamos lá. Redução do risco de contaminação hospitalar, porque tira o paciente daquele ambiente do hospital geral, agudo, e coloca num local mais controlado, vamos dizer assim. Redução do estresse por internações prolongadas, esse estresse ele é físico, mental e emocional. Aumento considerável no restabelecimento mais rápido do paciente, redução considerável nas reinternações por qualquer tipo de problema quando o tratamento é continuado direto na residência do familiar, obviamente, né? Eu acho que isso é muito claro, né? Então, você sai de um autocuidado e vai para casa para ser cuidado por pessoas que não têm esse preparo, a possibilidade de uma reinternação é bastante grande. Conforto para os familiares que se sentem menos sobrecarregados, seja do ritmo do hospital geral, seja por saberem que não precisarão dar conta da recuperação do familiar em casa, sem estarem preparados para isso, em termos de conhecimentos práticos, de suporte financeiro, um suporte do cotidiano, o suporte de todo aquele monte de equipamento que muitas vezes é necessário, então, é outra realidade. Informações diversas. Podemos considerar os hospitais de transição como uma ponte entre a fase aguda do paciente e o retorno para o lar. Eles oferecem a possibilidade de serem dispensados serviços de atendimento residencial, que nós conhecemos como home care, com custos altíssimos, ok? Nem todos têm condições de pagar esse custo. Eles podem ser considerados esses home cares e, inclusive, podem ter também esse serviço disponível, caso o paciente chegue no momento lá que ele já pode ter alta e voltar para sua casa, o que é muito bom. Muitos desses hospitais dão esse atendimento domiciliar, pelo menos por um período, vai depender de cada paciente, mas então você sabe que você vai continuar com essa estrutura. Não sei como que isso funciona financeiramente, nada, mas existem alguns que oferecem essa possibilidade. Eles liberam leitos em hospitais agudos com mais rapidez, já que muitas vezes pacientes ficam longos períodos internados sem melhoras, como era o caso da minha mãe. Chegou uma hora que ela estacionou, ela não ia nem para frente nem para trás e não saía de lá. Então ficou uma coisa bem, bem desgastante mesmo. Os hospitais de transição existem desde os meados da década de 1980, foram implantados na América do Norte, em especial no Canadá e também na Europa. No Brasil, o primeiro foi inaugurado em 2013, chama-se Place, se eu não me engano, lá no Distrito Federal, e o link está aqui na descrição, bem como de outros hospitais, também do Serpieiro, tá? Observação sobre os cuidados paliativos, e eu vou ler aqui um parágrafo da clínica Florence, cujo link também está aqui na descrição para vocês. Então, abre aspas, porque eu tirei isso de lá, do site deles. Os cuidados paliativos no hospital de transição representam um conjunto de práticas de saúde médicas, psicológicas e sociais que têm como objetivo melhorar a qualidade de vida de pacientes com doenças que ameaçam a continuidade da vida. Eles se concentram em aliviar os sintomas e o sofrimento associados à doença, além de oferecer suporte emocional e espiritual para o paciente e sua família, fecha aspas. E aí, pessoal, eu decidi parar de escrever, porque se eu fosse continuar, a gente não ia sair daqui. Então, se você se interessar pelo assunto, faça suas pesquisas, esteja na live conosco. Nós entrevistaríamos, então, o CEO, o doutor Marcelo Noronha, do Hospital Ser Piero, onde a minha mãe ficou internada. O hospital foi inaugurado bem no finalzinho de julho do ano passado, 2024, e já está em pleno funcionamento.
Então, não, deixa eu ver aqui, me perdi, pessoal. Não, tá lá em Santos, beleza. Então, lembre-se sempre que os links para vocês pesquisarem estão aqui na descrição. E se você quiser se inscrever aqui no meu canal, eu já falei antes, mas não custa falar de novo, né? Aqui eu falo sobre vários assuntos que têm a ver com o nosso desenvolvimento pessoal e conhecimento é vida. Mais do que conhecer, é preciso que nós entendamos o que nós estamos conhecendo, porque entendendo, nós conseguimos ampliar a nossa visão, parar de enxergar assim, né, só para frente, dentro de uma caixinha, e podemos criar todo um entendimento diferenciado de tudo que acontece ao nosso redor. E a nossa mensagem de hoje tem a ver com saúde, tá, pessoal? Abre aspas aqui para a frase, que eu não sei de quem é. O segredo da longevidade e da saúde crônica, e fui eu que incluí essa saúde crônica, é comer a metade, andar o dobro e rir o triplo, fecha aspas. Eu peço que você fique comigo mais um pouquinho nos vídeos que eu deixei sugeridos aqui no card. Tem a live também com o Hélio da Clínica Geriátrica Praia Grande, onde a minha mãe também ficou. E eu desejo a todos vocês uma excelente semana. Espero a companhia de todos no nosso ao vivo de amanhã. Muita paz dentro da verdadeira luz. Namastê e aquele beijo para você. Tchau, pessoal. Tudo de bom. Espero vocês amanhã.